Queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus sejam sempre motivo de paz, alegria e esperança em nossa caminhada. Hoje, a gente vai ler uma página de Emmanuel de preparo do livro Alma e Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo título é Provações e Orações. Diz-nos assim o benfeitor: referimos-nos muitas vezes às circunstâncias difíceis como sendo óbices insuperáveis, trazidos por forças cegas do destino, arrasando a coragem e a alegria de viver, simplesmente porque em certas ocasiões as nossas súplicas ao céu não adquiram respostas favoráveis e prontas. Outro, porém, ser-nos-á o ponto de vista se considerarmos que os acontecimentos críticos são carreados até nós pelos recursos inteligentes da vida, certificando-nos a capacidade de autossuperação. Imaginemos o desmantelo e a desordem que levariam no mundo se todos os nossos desejos fossem imediatamente atendidos. Por outro lado, analisemos a mutabilidade de nossas situações e disposições e verificaremos que muitas das providências solicitadas por nós ao suprimento divino, quanto concedidas, em muitos casos, já nos encontram em outras faixas de petição. Daí, o caráter ilícito de nossas queixas, quando alegamos que o Senhor nem sempre nos ouve nos dias da angústia. Hoje, queremos isso ou aquilo. Amanhã, já não queremos aquilo ou isso. Disputamos a posse de objeto determinado e passamos a desinteressar-nos da concessão depois de obtida. Como esperar que a divina misericórdia nos suprima o amparo ou o remédio, o socorro ou a lição, se as horas difíceis são os instrumentos de que carecemos para que se nos suque convenientemente o espírito para as tarefas do necessário burilamento? Se provações constrangedoras te alcançam a estrada, não te permitas a omissão da luta, através da fuga ou desânimo. Persevera trabalhando na área que te aflige, na certeza de que são fatores de promoção a te elevarem de nível. Tolera as condições desfavoráveis que te respondem na senda de cada dia, pois, se as aceitas, servindo e construindo, para logo observarás que o amparo do alto te sustenta na travessia de todas elas, porque em nenhum lugar, em tempo algum, estaremos nós separados de Deus. E assim, com essa página do livro Alma e Coração, de Emmanuel, cujo título é Provações e Orações, fazemos a oração que dá início ao nosso estudo. Deus, Pai de todos nós, Jesus, mestre, amigo, companheiro inseparável de todos os instantes. Embora ignoremos, Senhor, sabemos que a Tua presença se faz presente na própria programação da nossa reencarnação, que é para o progresso, é para a vitória do bem, é para o desenvolvimento da melhor parte que existe em nós. Por isso nós te rogamos, sê conosco, Senhor. Ajuda, abençoa o nosso entendimento no contato com esse conteúdo digno da doutrina espírita. E assim, Senhor, que seja em vosso nome, que seja em nome do Mestre Jesus, que seja em nome dos guias espirituais responsáveis por todas as realizações e propósitos que visam a elevação, a melhoria, a paz e ao equilíbrio. Nós pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo de O Livro dos Espíritos, deste momento, neste ensejo. Então, meus amigos, estudaremos o Livro dos Espíritos no seu capítulo 9 da parte 2ª, que versa sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nós vamos estudar sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E por que estudar esse tema?
estamos vivendo um momento de grandes desafios. Estamos passando pela Covid, acaba a Covid, a gente acha que vai ser tudo calminho. Temos essa questão da guerra, né, em que a maioria da humanidade está contra, mas com certeza está interferindo em todos nós, inclusive, né, meus amigos, com o aumento de preços. A gente está passando esse período dentro da guerra, né? E aí muitas pessoas perguntam assim, e agora? Aonde está a doutrina espírita nisso tudo? Qual é o papel da doutrina espírita? Onde estão os benfeitores espirituais? E aí, meus amigos, a gente precisa estudar essa influência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida, né? Como é que eles podem interferir e influenciar? E a primeira questão é a 532 do Livro dos Espíritos, que fala assim: os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade? E aí a gente já pode começar a pensar na pergunta, indagando a nós mesmos. O que eu entendo por males da vida e o que eu entendo por prosperidade? Eu preciso parar e pensar. E aí os espíritos falam, não inteiramente, pois há males que estão nos decretos da providência. Eles, porém, amenizam vossas dores, dando-vos a paciência e a resignação. É a primeira parte da pergunta. Ficais sabendo, porém, que frequentemente depende de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para dela vos servirdes, e é principalmente através dela que os espíritos vêm em vosso auxílio, sugerindo-vos ideias propícias, mas não assistem, senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmo. Esse é o sentido destas palavras. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda, continua o Espírito respondendo, que o que vos parece o mal, nem sempre o é. Frequentemente, de um mal deve sair um bem muito maior. É o que não compreendeis, porque só pensar no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então aqui a gente tem muita coisa a analisar, né? Que quando Kardec ele pergunta aquilo que nós perguntaríamos, será que dá para os espíritos me tirarem dessa maré de azar, esses males, essas carências, e me favorecer com a prosperidade? E quase sempre eu encaro como prosperidade a abundância de bens materiais, a abundância de recursos. Será que os espíritos podem fazer isso? E aí, a resposta é, não inteiramente, porque há males que estão no decreto da providência. E por isso, na prece, a gente falou dessa presença de Deus até no nosso planejamento reencarnatório. E quais são os decretos da providência? É a felicidade, é a harmonia, é o progresso. Então, existem males que podem estar contribuindo para o nosso progresso, para a nossa paz, para a nossa alegria? Sim, e não precisa ir muito longe, não precisa pensar em vidas passadas, não. Nesta vida mesmo que estamos vivendo. Quantas coisas, quantos fatos ocorreram que no momento nós enxergamos como um grande mal. E hoje nós vemos que eles foram eficazes para o nosso crescimento, para a nossa autonomia, para a nossa edificação. Vou até falar, meus amigos, eu não gostaria que ninguém se sentisse ofendido nesta fala, mas muitas vezes até a dor da desencarnação de alguém, que para nós naquele momento foi o que de pior poderia acontecer, ficou vazio na vida, ficamos sem chão. E hoje, analisando a ausência desse alguém, que quase sempre foi um benfeitor, foi alguém que nos ajudou na nossa vida, a gente fala assim, meu Deus, que coisa boa. Mas não é boa ele ter ido, não, porque a gente teve que aprender muita coisa. Eu estou lembrando de uma pessoa do meu ciclo de relacionamento, em que quem desencarnou resolvia tudo, gente. Das questões de banco, a questão de compra, tudo isso, a pessoa não tinha preocupação nenhuma. E quando a pessoa desencarnou, né,
ela teve que começar, como ela falou, a se virar. Então, na verdade, ela não entrava no supermercado, ela não sabia o que era. E ela teve, observa só, que além de entrar no supermercado, aprender a administrar a conta, as contas, o dinheiro, né? E até hoje ela faz compra virtualmente, ela sabe, aprendeu, né? Teve até que estudar a questão de administração financeira, tudo isso, para ela não saber o que fazer. A fazer uma planilha, a controlar os gastos, nada disso. E a desencarnação dessa pessoa amiga, deu a ela o quê? Uma autonomia, uma necessidade, um aprendizado, um progresso. E ela diz que se não acontecesse isso, ela é espírita, né? Ela fala assim, olha, até a brincadeira é essa, eu desencarnaria muito inocente, porque eu não saberia uma série de questões que fazem parte da vida diária e da vida comum de todos. Aí a gente vê assim, vem cá, mas os espíritos, eles podem ajudar em alguma coisa, já que é assim? E aí ele fala que eles amenizam as nossas dores, dando paciência e resignação. Amenizar a dor mesmo, meus amigos, através de passes. Mas a paciência e a resignação a gente consegue através de aconselhamento. Quantos aconselhamentos os espíritos nos dão? Muitas vezes, naquela hora que a gente está começando a dormir, ou que a gente está acordando, a gente escuta como se fossem vozes, intuições, a nos ajudar, a nos mantermos firmes. Isso vai passar, é transitório. Observa só esse evento daqui a alguns anos, o impacto que ele vai ter para a sua vida, ou positivo ou negativo. E a gente vai aprendendo, né? Essa grande administração, tendo paciência e resignação. E aí, mas os espíritos não param nisso não, ele fala que frequentemente depende de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para dela vos servirdes, e é principalmente através dela que os espíritos vêm em vosso auxílio, sugerindo-vos ideias propícias. Então, eu falei do caso da administração dos bens materiais. Gente, muitas vezes a gente cai em situações difíceis, de carência ou de aflição, porque a gente não soube moderar o desejo. A gente foi ou muito atrabiliário, né? A gente foi muito perdulário, ou a gente foi muito avarento, né? Sem saber o que fazer, e criou um campo de aflição. Enquanto, se eu conseguisse administrar, me entender como usufrutuário, estudar mesmo, estudar. E esse estudo que eu falo não precisa fazer um curso de economia, não. É até conversando com as pessoas e vendo como é que eu posso administrar, né? Nas refeições, né? Quais são os alimentos que estão na safra? Isso faz uma diferença bem grande do preço. Ah, não, mas eu quero comer isso todo dia do mesmo jeito. E a gente acaba criando um campo de aflição. A gente muitas vezes não quer ouvir a sugestão de pessoas mais experientes. E aí a gente acaba não entrando, né, em situações que não fazem parte do planejamento reencarnatório, mas que fazem parte do nosso aprendizado, porque a gente, para chegar a um grau superior de inteligência, de moralidade, a gente tem que passar pela experiência. Não é só supor, a gente tem que experimentar. E aí ele fala, né? Na verdade, os espíritos assistem àqueles que sabem assistir-se a si mesmo. E é o sentido da palavra: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, estou numa aflição, estou numa dor. E aí tem uma primeira pergunta: eu quero resolver essa questão, resolver ou me livrar? Eu aprendi com um companheiro uma expressão assim: tem gente que não quer resolver o problema, quer se livrar do problema. E quem quer se livrar do problema, cria uma série de expedientes, né? Para não sentir dor, ele vai pelo caminho mais fácil, que nem sempre é o ideal para a resolução. Ele muitas vezes ele tampa, né? No tempo ou as possibilidades, não mexe naquilo. Isso também não é resolver. Eu não quero nem ver, isso não é resolver. Então, para resolver um problema, eu tenho que passar por uma capacitação, eu tenho que trabalhar tudo aquilo que existe dentro de mim para chegar a uma solução.
E aí é o que Jesus falou: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. E aí vem a outra questão, que é o ponto de vista. Sabei ainda que o que vos parece o mal nem sempre o é. Frequentemente de um mal deve sair um bem muito maior. É o que não compreendeis, porque só pensar no momento presente ou na vossa própria pessoa. Tem uma história que alguns companheiros já devem conhecer, eu gosto muito dela. É a história daquele jovem. É a história daquele jovem paupérrimo, um jovem chinês muito pobre mesmo. E ele vivia lá na sua pobreza, né? E naquele dia, sentado lá no seu portãozinho, passa a comitiva do imperador. E o imperador se agrada daquele jovenzinho, daquela criança, jovem. E aí, o que ele faz? Ele oferece um potro, um cavalo, para aquela criança de presente. E aí a vizinha fala para a mãe assim: olha, que sorte! Esse menino pobre, pobre, pobre. E de repente o imperador gosta dele, oferece um potro imperial e não tinha nada. E aí a mãe fala assim: pode ser sorte, pode ser azar. Seja feita a vontade de Deus. E aí o menino começa a cuidar daquele potro com muita dedicação, com muito zelo, até que um dia o potro foge e fica o menino a chorar. E a vizinha fala para a mãe assim: mas que azar, hein? Esse menino era pobre, mas era feliz. Aí passa o imperador, entrega o potro a ele, ele fica todo feliz, e agora o potro foge. Olha o sofrimento dele, que azar. E aí a mãe fala assim: pode ser sorte, pode ser azar. Seja feita a vontade de Deus. E eis que dali a uma semana vem o potro de volta. E o potro volta trazendo mais 7 potrinhos selvagens. E aí o menino fica todo feliz, né? E a vizinha fala assim: que sorte, hein? O garoto nasceu pobre, pobre, pobre. Vem a comitiva do imperador e o imperador gosta dele. Dá um potro. O potro foge. Ele fica triste. E agora vem com 7? Olha como ele está rico. E aí a mãe fala assim: pode ser sorte, pode ser azar. Seja feita a vontade de Deus. Só que os potrinhos eram selvagens, né? E ele teve que ter aquele trabalho de domesticação dos potros. E faz assim, faz assado, faz de um jeito, faz de outro. E até que um dia, um dos potros dá um coice nele. E no coice ele vai lá para o alto e acaba caindo e quebra a perna. E aí a vizinha falou assim: mas que coisa! Ele era pequenininho, estava aqui pobre, mas era saudável. O imperador dá o potro foge, traz outros 7, e agora o pobrezinho leva um coice e tá ele aí com a perna quebrada. Que azar, hein? E a mãe fala assim: olha, pode ser sorte, pode ser azar. Seja sempre feita a vontade de Deus. E eis que aquele imperador entra numa guerra. Convoca um povo numa guerra. E o povo, a nação que ele convoca, era uma nação bélica, né? Armada. E aquele povo dele era um povo agrícola, um povo pastoril. E aí são convocados todos os homens, todos os jovens da guerra, menos aquele que está com a perna quebrada. E aí a vizinha fala: que sorte, hein? Essa história, esse conto chinês, ele fala bem dessa situação que muitas vezes o que eu vejo que é um mal é um bem. E Deus, né? Desse mal ele faz um bem. Mas se a gente olhar só aquele momento, a gente vai achar que é um mal. E até muitas vezes aquilo que eu acho que é um bem, eu acho que é um bem porque eu só olho o momento. Porque se eu enxergar um pouquinho mais adiante, eu vou ver, né, que aquilo que eu encaro como um mal, na verdade, é um bem, né? Pode ser um bem, né? Só que para ter essa visão, eu vou ter que ter uma maturidade, que nem sempre eu corro atrás dela, né? Com certeza. E aí, na 533, Kardec indaga assim: os espíritos podem fazer que se obtenham os dons da riqueza, se isto lhe for solicitado? E aí os espíritos falam: algumas vezes como prova, mas
frequentemente se recusam, como se recusam a uma criança o atendimento a um pedido inconsiderado. Então, aqui ele já apresenta a riqueza de uma forma interessante, como prova, né? Que muitas vezes a gente não olha, não. Ah, que beleza ser rico, né? E principalmente quando não se tem esse acesso a essa riqueza, a ilusão, e essa ilusão ela é até vendida pelas loterias, né? Por esses sorteios, e muitas vezes até a criatura entra em golpes econômicos, porque ela acredita que na riqueza estará toda a felicidade do mundo. Mas ele fala aqui como prova. E que prova é essa, gente? É a prova da administração, da boa administração. Então, na verdade, é um recurso que não nos pertence, né? O recurso não nos pertence. É um empréstimo que é concedido para quê? Para eu exercitar. Como é que eu vou saber trabalhar com isso? É como a criança que muitas vezes ela tem um espaço, né? E naquele espaço ela tem uma porção de cores, uma porção de materiais. E ela vai ter que escolher para produzir uma obra. Isso é uma prova, não é? Ele vai ser testado na inteligência, no bom gosto, né? Até na sua moralidade, se ele estiver num trabalho em grupo, se tiver alguém ali, para saber como é que vai escolher. O que eu vou escolher? Em que momento eu vou compartilhar? O outro pode usar aquela folha, pode usar aquela cor. É um trabalho. Há uma abundância de recurso, mas a abundância de recurso é para ser administrada. Então vamos pensar nas nossas provas, gente, na riqueza como uma prova. Mas eles têm cuidado, por quê? De não oferecer, porque dificilmente eu vejo a riqueza como uma prova. Eu vejo quase como um privilégio. E esse privilégio que na minha cabeça eu coloco, vai excitar em mim o meu orgulho, a minha vaidade. Eu vou achar que eu sou melhor que o outro, porque eu tenho. Percebemos? Então eu vou acabar entrando numa situação um tanto complicada em função de uma ilusão. Então eles recusam, como a criança, né? Muitas vezes faz um pedido inconsiderado, né? Ah, eu queria só tomar sorvete o tempo todo, né? Eu só comer chocolate o tempo todo. Aí ele pode pedir isso, mas os pais vão dar? Não, porque sabe que ele não vai administrar aquilo e que não é saudável para ele, né? Esse tipo de ingestão. E aí Kardec pergunta assim, mas são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? E aí os espíritos respondem, uns e outros. Isso depende da intenção. Porém, na maioria das vezes, são os espíritos que querem vos arrastar para o mal e que, para isso, encontram o meio fácil nos gozos que a riqueza proporciona. Então, desvia do caminho. A gente lembra de uma pessoa assim muito amiga, e essa pessoa amiga, um exemplo no cuidado com a família, no cuidado com a mãezinha doente, no cuidado até ela conseguir administrar tão bem que ela conseguia até trabalhar nas obras como voluntária. Tudo muito organizado a sua vida. E aí ela ganhou uma grande herança. No momento que a grande herança veio, ela passou a ter uma equipe para cuidar da família, a mãe, né, passou a ter cuidador, né? E aí, na verdade, já não era nem mais na casa dela, foi uma casa, ela criou quase uma clínica com aqueles funcionários todos, né, cuidando da mãe, mas a presença já não existia, porque não dava tempo. Ela tinha que cuidar de outras questões, né? Ela tinha que comprar muitas coisas para que ela se julgava como conforto. E daqui a pouco, cadê o tempo para o trabalho voluntário? Também não deu tempo, porque ela tinha que cuidar, aí nessa altura eram consultores financeiros, compra um terreno aqui, compra uma casa ali, compra outro carro aqui, investe de tal ou tal forma, e investimento, vocês sabem que é uma oscilação, e ela acabou perdendo a paz, não quer acompanhar tudo isso. E aí, gente, ficou muito nervosa, né? Ficou muito perturbada, ficou muito vaidosa. Daqui a pouco a família, né? Houve a separação dentro da família. Quer dizer, e ela começou a ter que tomar remédios, né, antidepressivos, fazer terapia, tudo isso, gente. Era alguém que tinha uma vida dentro de um equilíbrio, num panorama normal.
mas aí a partir daí, e caiu também nas questões obsessivas, né? Porque ela começou a ter escolhas de certas diversões, certos prazeres, que não são aqueles mais aconselháveis, né? A frequentar determinados ambientes, que não é um ambiente em que estão esses espíritos superiores, mas ambientes perniciosos. E ela acabou entrando numa grande dificuldade moral, né? E aí, na 534, Kardec indaga assim: quando obstáculos parecem vir fatalmente a se opor aos nossos projetos, isso se daria por influência de alguns espíritos? Então eu faço um projeto, aí daqui a pouco não deu. E eu queria gravar. Aí daqui a pouco a campainha toca, a máquina não funciona, a minha cabeça se perde na ideia, um papel cai no chão, um barulho acontece. Será que os espíritos influenciam nessa atrapalhação dos nossos projetos? E aí ele fala assim: algumas vezes, por influência dos espíritos, de outras vezes, e mais frequentemente, é que procedeis mal. Olha só, gente. Eu posso, de repente, a máquina não funciona porque não está ligada na fonte. Não estou tendo cuidado com aquilo. Eu não encontro papel porque eu não coloquei no lugar que tem que botar sempre. Então, eu sou tão desorganizada que não tenho local para botar as coisas. Deixo jogada. E aí, na hora que eu quero, eu vou ter que procurar. Percebemos, meus amigos? Então, muitas vezes, é a falta de planejamento, é a falta de organização que leva que os nossos projetos não cheguem a bom termo, não caminhem para adiante. E aí ele continua a dizer, os espíritos nos falam: a posição e o caráter influem muito. E que posição é essa, né? É a posição material e a posição moral. Muitas vezes, materialmente, eu estou reencarnada numa certa condição e eu faço um projeto que está em desacordo com a minha posição, tanto para mais quanto para menos. E aí não vai dar certo. Né? E o caráter também. Eu, no outro dia, ouvia uma professora falar, né? Ela é de atividade física e ela, num clube, ela treina para formar a equipe do clube de nadadores. E aí ela falando da questão da educação. Então, o menino, ele não tem tendência a ser um atleta. Quer dizer, aprende a natação, não tem tendência. E aí ela não passou para outra turma, ele não foi aprovado. E a mãe brigou com ela. Ele não passou para outra turma. Aí ela falou assim, não passou porque ele não... Quer dizer, ele não foi para outra turma ainda, porque ele ainda não completou todos os requisitos, todas as etapas dessa turma. E aí a mãe falou assim, mas aí ele vai ficar frustrado. Ele vai ficar frustrado, ele vai ficar triste com isso. Então, olha só, meus amigos. Então, na verdade, ela fez um projeto para ele ser um atleta, mas ele não tem o perfil. Essa questão do caráter, né? Ele não tem o perfil para atleta. Ele pode até aprender e fazer, mas não vai chegar a ser um atleta. E aí a gente, muitas vezes, erra nos nossos projetos assim. Eu quero alguma coisa que não está de acordo com a minha posição, nem está de acordo com o meu caráter, com a minha forma de ser, com o meu perfil para aquela atividade. E aí eu vou ter a tristeza, né, de ver a derrota e, vamos dizer assim, por água abaixo aquele projeto. E aí ele continua nos falando: se fus obstinar num caminho que não é o vosso, os espíritos não são responsáveis por isso. Vós é que sois vosso próprio mau gênio. E a gente sempre fala nessa questão assim, né? Há um planejamento reencarnatório para dar certo. Mas a gente ignora, muitas vezes, esse planejamento reencarnatório em função de quê? Em função da nossa vida comum, em função da nossa vaidade, né? Do jogo das aparências, das ideias materialistas. E a gente muitas vezes, né, acaba se obstinando por um caminho que não é o nosso. Então vamos pensar nisso, meus amigos, principalmente na hora da queixa. Mas eu não queria ter o corpo desse jeito. Mas a misericórdia divina, através da sua lei, da lei perfeita, única
e de amor permitiu que eu reencarnasse nesse corpo, é porque eu tenho alguma coisa a aprender com ele. E ele tem todos os recursos para eu realizar aquilo que eu preciso. Para realizar o que eu preciso. Então, ao invés de eu ficar gritando, ao invés de eu ficar esperneando, vamos ver quais são os recursos que ele me oferece. E para quê? Porque muitas vezes aquilo que eu quero eu não preciso. Aquilo que eu quero eu já sei. Aquilo que eu já sei, repetidamente, não vai favorecer o meu progresso, não vai favorecer o meu crescimento moral. Então, gente, nesse momento, eu sou o meu próprio obsessor, o meu próprio mau gênio. Aí, na 535, Kardec indaga assim: quando nos acontece alguma coisa aventurosa, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? Vamos ver que esse item é a influência dos espíritos no acontecimento da vida. E aí, ele fala assim, quando acontece alguma coisa boa, né, a gente agradece a quem? E aí os espíritos falam: agradecei sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos, que foram os seus agentes. Então, acontece alguma coisa aventurosa. A questão é que muitas vezes, meus amigos, a gente é tão exigente, a gente é tão cabeça dura, que a gente não enxerga a coisa aventurosa que aconteceu. A gente quer sempre mais, né? É o insaciável em nós. É o que a Joana de Anjos, na obra Plenitude, ela chama do sofrimento pela incompletude, que é aquilo, ao invés de eu valorizar aquilo que eu tenho, eu começo a reclamar por tudo aquilo que eu não tenho. E aí eu começo a sofrer, né? E aí eu não vejo que os bons espíritos são esses agentes da misericórdia divina. São esses agentes. E que sem a permissão de Deus nada acontece. Então vamos agradecer sempre, né? A Deus e aos bons espíritos que nos ajudam. E agradecer também quando não acontece. Procurar trabalhar, como ele fala lá na 532, a paciência e a resignação, quando as coisas não ocorrem do nosso jeito, né? E analisar se não aconteceu porque não era para acontecer mesmo, ou se não aconteceu porque a gente foi um mau gênio, a gente planejou mal, a gente não se organizou, a gente não viu os recursos, né? Então a gente acaba perdendo. E aí, na subpergunta A, Kardec indaga assim: o que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? E a resposta é: o que acontece aos ingratos. E quem é o ingrato? André Luiz fala no Agenda Cristã que o ingrato é o doente da memória, né? E aí a gente hoje pode entender mais, porque gratidão, ela é compatível com felicidade. Quando a gente agradece, a gente produz aqueles chamados hormônios da felicidade, né? Que não são chamados assim, não. A gente é que fala, né? É ocitocina, é a questão da dopamina, né? É a própria adrenalina, esses hormônios que estimulam, que diminuem a dor, né? Que dá uma sensação de conforto, uma sensação de plenitude, um respirar longo exaustos, né? É isso. Então a gratidão leva a isso. Tanto que os companheiros da neurociência que estudam essa área, ele diz que se a gente, por exemplo, olha que coisa boa, se eu vou passar uma mensagem ou vou fazer uma ligação para alguém que me fez um bem, isso vai estimular o meu sistema imunológico. E quanto mais difícil ou distante for esse momento de gratidão, mais vai ser a ativação. Então eu posso ativar meu imunológico desde uma semana até alguns meses. Olha que coisa bonita, gente. Então, vamos nos lembrar daquela professora que nos alfabetizou. Se a gente tiver o contato material e ligar muito bem, né? E há quanto tempo que a maioria de nós foi alfabetizado? Mas ela desencarnou. E que tal fazermos uma prece? Vou fazer uma prece para aquela pessoa que me alfabetizou. Mas uma prece com sentimento, com carinho, fazendo uma avaliação de tudo aquilo que eu consegui até o dia de hoje, porque eu sei ler, eu sou alfabetizada. Então, esse movimento é muito bom, né? De gratidão. Então, quando eu não agradeço,
eu vou secando, eu vou tendo aquele olhar de detetive, o que está faltando, o que está faltando? Olha só, fulano tem, eu não tenho. E aí eu começo a desenvolver um sentimento de inveja, um sentimento de ansiedade, um sentimento de não valorização daquilo que chega às minhas mãos. E isso é altamente infelicitador. Vamos nos lembrar que os espíritos nos dão como medida da felicidade em relação à vida material a posse necessário. Em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha só. Então eu tenho que avaliar, peraí, eu tenho o necessário? E o que é o necessário, né? É o necessário à minha sobrevivência. Eu tenho? Tenho. Então, é um fator. Agora, em relação à vida moral, eu tenho a consciência tranquila? Eu cumpro meus deveres? Eu tenho fé no futuro? E que futuro é esse? E vamos pensar, querida família espírita, nós temos diante de nós a certeza do futuro, porque a ideia da imortalidade nos dá uma perspectiva de um futuro sempre melhor. Então, consciência tranquila e fé no futuro, olha, é um elemento maravilhoso para a nossa vivência. Então, vamos trabalhar isso. Em relação à vida material, passo necessário. Em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí eu vou trabalhando os meus deveres. Eu vou trabalhando, fortalecendo a minha fé através do estudo, através da escuta das mensagens dos espíritos me estimulando para a frente, para o alto. E aí eu posso falar assim, Senhor, graças a Deus eu sou feliz. Quantos recursos o Senhor me dá? Quantos recursos? E aí isso vai melhorar, vai me dar uma qualidade de vida muito melhor do que aquela que eu estou vivendo até agora, né? Agora, se eu entrar na ingratidão, é esse sentido de infelicidade, de incompletude, muito ruim. E aí, na subpergunta B, 535B, Kardec pergunta assim, fala assim, todavia, ele comenta, há pessoas que não pedem nem agradecem, e para as quais tudo dá certo. Aí os espíritos falam, sim, mas é preciso ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais tiverem recebido, mais terão que devolver. E aí essa pergunta, essa resposta dos espíritos, nos leva a uma meditação. Nós temos avaliado tudo aquilo que temos recebido? E como é que a gente devolve? Existe um filme muito interessante que é A Corrente do Bem, que é assim, né? Eu não posso falar muito do filme, né? Porque através do YouTube a gente tem as questões autorais, mas é assim, alguém recebeu um bem, e aí quando ela vai pagar aquele bem, aquela quantia, a quem ajudou, a pessoa assim, não paga para mim não. Faz o seguinte, faz um bem, faz o que eu fiz por você para outra pessoa. E assim, esse trabalho vai acontecendo. Que aí quando ele vai para outra pessoa, fala assim, olha só, na verdade, uma pessoa me fez um grande bem. Quando eu fui retribuir, ela me falou isso. Aí ela deu para... Por isso eu estou ajudando você. E isso vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando de uma forma belíssima, até que chega ao primeiro que começou. Por isso o nome é essa corrente, né? Foi fazendo. E olha a alegria que é. Então, como é que eu posso devolver aquilo que eu tenho recebido? Através do movimento de adesão ao bem. Vamos, né, meus amigos, ter o bem como meta na nossa vida. Esse é o grande trabalho. Esse é o grande movimento. Isto é que vai nos equilibrar. E vai nos fazer felizes mesmo, porque a gente não vai ser aquele refém da hora vazia. A gente não vai ser aquele refém da hora da aflição. A gente vai ser aquele caminhante alegre, agradecido, fortalecido pela prece de gratidão. Ao invés de eu falar, como nessa página Provações e Orações, que a gente leu no nosso preparo, de Emmanuel, né? Ao invés de eu falar assim, mas eu queria tanto isso, por que Deus não me dá? Eu vou entender
que eu, como ser que está caminhando na trilha evolutiva, eu mudo, como ele fala. Daí o caráter ilícito de nossas queixas quando alegamos que o Senhor nem sempre nos ouve nos dias de angústia. Hoje queremos isso ou aquilo. Amanhã já não queremos aquilo ou isso. Disputamos a posse de objeto determinado e passamos a desinteressar-nos da concessão depois de obtida. Então essa é a nossa vida, né? A gente muda, porque isso aí não é falta de caráter, nada disso não. É porque a gente evolui. Então, num determinado momento, aquilo que era muito bom, aquilo que era o prêmio, que era o grande brinde da nossa vida, num outro momento a gente fala assim, mas que bobagem, é tão transitório, é tão pouco. Ou então, não vale a pena o meu gasto energético para essa situação, porque, na verdade, ela não me traz a compensação que o esforço daria. Então, na verdade, foi o Senhor que não atendeu às nossas súplicas, ou é a gente que está no processo de aprendizado? Somos aprendizes para a nossa petição. E nós conversávamos ainda há pouco com uma pessoa amiga, né? Que muitas vezes a doença é a nossa cura. Porque se nós recebermos aquele brinde da saúde, a gente pode se perder. Então, os próprios benfeitores espirituais, tudo isso, vão dando alívio, vão dando alento, vão nos ajudando a ter a paciência, a resignação, mas, na verdade, aquela doença, aquele episódio, ele é, vamos dizer assim, a linha de prumo para que a gente se mantenha equilibrado, para que a gente não cometa excessos, para que a gente, às vezes, até no cuidado com a saúde, a gente não tenha tempo de entrar em ações danosas, né? Em questões prejudiciais. Então, meus amigos, os espíritos interferem sim. E aí a gente lembra de Kardec. Kardec, num determinado momento, ele está lá no trabalho, né, da obra, da codificação, e ouve barulho, né? Bater. E aí, no dia seguinte, na reunião mediúnica, ele pergunta, né? Aquele espírito, será ele que queria se comunicar? O espírito fala, eu queria me comunicar sim. Mas para quê? Para indicar, para que você releia o trabalho, e falou na linha tal, há um erro, e você consertar. E aí Kardec vai, né? Procura lá e vê que naquela linha havia um grande erro, que se aquilo fosse deixado passar, causaria uma grande dificuldade na interpretação, até uma interpretação contrária aqui naquele texto. E ele agradece muito. Olha a gratidão de Kardec, por aquela influência espiritual naquele momento. E aí ele aproveita e pergunta. Ele pergunta ao espírito se ele poderia contar com a ajuda dele só naquele momento, para as coisas espirituais, ou se ele poderia pedir até ajuda para as questões materiais também. Olha o que o espírito responde. Para uns e outros, quer dizer, para as questões materiais e para as coisas espirituais também. E ele diz, porque não vos ajudar seria não vos amar. Então a gente pode contar com a ajuda dos espíritos para o empreendimento material, podemos sim, mas que primeiro eu pense que empreendimento é esse? Qual é o meu objetivo? E pode ter certeza, meus amigos, que se for para fortalecer o meu orgulho, o meu egoísmo e a minha vaidade, um bom espírito jamais vai me facilitar nisto. Mas eu posso contar com um espírito perturbador, um inimigo espiritual, para me favorecer nisso? Posso. Então aí vai depender do meu livre-arbítrio, da minha análise. A quem eu estou querendo que me ajude? E aí, se eu quero ter uma ajuda de qualidade, é importante que a minha petição, o meu projeto, tenha qualidade. Pode ser em relação à vida material? Pode. Mas que eu tenha, assim, uma visão muito grande, né? Se não é para minha ambição, se é para a melhoria realmente, se esse projeto vai trazer alguma melhoria na minha relação com as questões morais, com as questões do meu aprendizado, com as questões
para minha elevação, né? Para o meu relacionamento melhor com Deus, com a vida, né? Com o meu próximo. Então, meus amigos, que a gente possa pensar nisso e nos calarmos toda vez que a petição não for atendida. E Maria Dolores, querida Maria Dolores, através de Chico Xavier, ela tem uma poesia intitulada Agradeço, Senhor. E ela nos diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que eu peço, estima, concessão, posse, prazer, no meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. Doutras vezes, rogo-te favores, entre lamentação, choro, barulho, simples capricho, mera algazarra que me escapa do orgulho. Existem privilégios que eu desejo, reclamando-te o sim, que se me florescesse na existência, seriam desvantagens contra mim. Doutras vezes, rogo-te afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me ensine a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que eu preciso. Não me atendas às exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e toda vez que eu rogue o que não devo, não me atendas, Senhor. E com essa poesia de Maria Dolores, nós encerramos esse nosso estudo agradecendo muito, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a Kardec, esse grande amigo, esse codificador que sacrificou tempo, sacrificou saúde, sacrificou todo o seu empenho para que tivéssemos na doutrina espírita o Consolador prometido por Jesus. E agradecendo aos nossos guias espirituais, aos nossos espíritos protetores, que estimulam em nós o gosto pelo estudo e pelo trabalho, que essa doutrina espírita nos diz que são as duas ferramentas para o nosso progresso moral, para a nossa felicidade. Muito obrigada, amigos queridos. Muita paz.